Olá, muito bem-vindos todos e todas à minha aula de História da Justiça no Mundo Ibérico. Nós vamos continuar, vamos começar agora uma nova aula. Esta aula será sobre verdade, certeza e prova. Eu vou desenvolver essa aula em 3 vídeos. No primeiro vídeo, vou falar muito mais especificamente sobre verdade e certeza. Depois, os outros 2 vídeos serão sobre prova, o conceito de prova, o processo histórico da prova e depois os tipos de prova. Então, começamos da seguinte forma. Como digo, essa primeira aula, essa primeira parte da aula vai ser sobre a questão da verdade, a questão do conhecimento e a questão da certeza. E é uma aula que não é apenas, vamos dizer assim, um tema histórico, mas é um tema vital e existencial. Tem a ver não propriamente com um objeto de estudo, né, da primeira modernidade, mas tem a ver com a minha própria vida, com o meu próprio ponto de vista, a minha própria existência, o meu processo vital com relação a uma questão existencial. Que é assim, afinal de contas, como é que eu posso ter certeza de que o que eu conheço é algo certo, é algo verdadeiro? Essa questão não é apenas minha, acho que é questão de qualquer um. E está colocada desde os tempos dos gregos. Né? Do meu ponto de vista, trata-se de uma questão de perspectiva, uma questão de assumir que o que nós temos não é mais do que um ponto de vista. Não é mais nem menos do que um ponto de vista. A maior parte das coisas que a gente tem para serem conhecidas não são conhecidas completamente. A verdade que temos dela não é completa, não é absoluta. Normalmente sempre temos um ponto de vista. E é por isso, daí é que decorre o direito de ter uma opinião. Opinião que precisa ser contrastada. Por isso que o homem é um ser racional. Não porque ele tenha cabeça para pensar, mas porque ele estabelece relações. O racional é sempre uma proporção. É que a gente não pensa mais nisto. Quando os gregos inventaram os números, descobriram que havia números racionais e números irracionais. Para mim sempre foi um negócio assim curiosíssimo. Como é que um número pode ser irracional? Qualquer número é irracional porque ele não pensa. Claro, essa seria a lógica se eu entendesse que racional é só e apenas a capacidade de pensar. Acontece que não era isso que falava Aristóteles. Isso quem falou foi Descartes. Aristóteles, quando disse que o homem era um ser racional, estava se referindo à ideia de racional como relação. Os números são racionais porque eles são proporcionais, porque eles são uma relação. 1/4, 4/2, 1/2. Bom, eu também não entendo muito dessas coisas, né? Mas 1/37 é um número irracional, me parece. Né? Não há proporção. Né? Agora, quando é metade, quando é 1/3, quando é 1/4, aí sim tem uma relação, tem uma proporção. Esse mesmo conceito se utiliza para o homem. O homem precisa dos outros homens, das outras mulheres, para ter o seu ponto de vista contrastado, relacionado. Então, nós vamos falar do que, afinal? Vamos falar de que o século XVII e o século XVIII são os séculos onde isto aqui se estuda e se trabalha com uma riqueza de detalhes que nós já perdemos. Na nossa sociedade atual, nós já perdemos. Né? Vamos falar sobre como é que as pessoas do século XVII eram para terem a capacidade de pensar, de representar a vida a partir
da própria perspectiva, a partir da própria opinião. Eu acho que isso aqui já pode gerar um certo mal-estar, uma certa incompreensão, porque a gente pensa que a vida do século XVII, como era uma vida do mundo católico, então era uma vida dogmática, fundamentalista. Não em todos os campos. Uma coisa é o campo do dogma, que de fato o século XVI e todos os séculos anteriores, do ponto de vista católico, o dogma aplicado à fé era realmente a crença de que uma sentença determinada era indiscutível, era uma verdade completa. Mas acontece o seguinte, os dogmas, a maior parte dos dogmas, estavam um pouco numa esfera de transcendência da vida. Não estavam na esfera da contingência da vida. Não sei se eu me explico, não sei se vocês entendem. Uma coisa é dizer, por exemplo, que Deus é unitrino, e outra coisa é dizer que eu preciso de dinheiro para comer. A esfera da contingência é uma esfera do dia a dia, do corriqueiro. A esfera da transcendência é a esfera de quem é Deus. Esse quem é Deus passa a ser dogmático. Deus é XYZ, são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo é uma única realidade. É Deus e três pessoas. Perfeito. Tá. Isso aqui é da ordem da transcendência, isso aqui é da ordem da fé e isso aqui é dogmático. Mas depois do século XVII e o século XVIII, as pessoas do século XVII e XVIII eram pessoas extremamente práticas, pragmáticas, elas viviam na contingência. Elas precisavam saber se podiam ou não praticar isso, praticar aquilo, fazer isso aqui, fazer aquilo lá, ir para a América, voltar da América, investir na América, não investir na América, pagar com ouro, pagar com prata, casar, não casar. Eram questões absolutamente práticas e pragmáticas. Nesse campo, estamos dentro do campo da opinião. E é isto que é interessante. Então, vejam, vou dar um exemplo um pouco diferente, para que a gente entenda o que estamos falando. Se eu falo, quer dizer, meu nome é Rafael, então, de fato, meu nome é Rafael. Então, esta verdade, ela é completa. Meu nome é Rafael, é uma afirmação. E aqui há um conhecimento completo. Todo mundo pode ficar tranquilo que, de fato, meu nome é Rafael. Agora, eu posso agora começar e dizer, bom, mas então, meu nome é Rafael e eu sou, dos últimos 15 anos, o melhor professor. Aí já é uma questão bastante opinável. Bastante opinável. Uma coisa é falar que o Brasil foi descoberto por Cabral, que em princípio parece que sim, né? E outra coisa é dizer que o Brasil é o melhor país do mundo, que já é bastante opinável, né? Uma coisa é falar que, vou avançar um pouco mais, né? Que a educação é um direito para todos, pode ser opinável, mas vamos partir do princípio de que é isso mesmo. A educação é um direito para todos. E outro é dizer que a USP, a Unifesp, é a melhor faculdade, ou a melhor universidade do planeta, ou do Brasil. Isso já é bastante opinável, né? Então, vejam, existem afirmações, existem conhecimentos que são completos, que são, se fala normalmente, absolutos, onde a verdade é absoluta. Tudo bem, tá? H2O é igual a água. Existem conhecimentos onde a verdade não é completa. A verdade não é completa, não é 100%, não há unanimidade com relação a isso. É melhor a cor branca do que a cor verde. É melhor investir em saúde do que investir em educação. Depende, né? Depende do momento, depende da ocasião, depende do país, depende do orçamento, depende. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isto antes de começar? Porque tudo isto é uma introdução que é necessária. Existem vários níveis de realidade, e existem vários níveis de conhecimento, e existem também vários níveis de certeza.
E a gente não percebe, pensa que só existe um único nível, que é a realidade do jeito que ela é. E a gente pensa, inclusive, que há uma única forma de conhecer, que é a forma objetiva. Isso aqui é uma burrice. Isso aqui é um paradigma feito cartesiano, feito por Descartes e pelo mundo moderno, que já faz tempo que está fazendo águas. Existem vários níveis de realidade. Depende do que estivermos falando, que haverá tipos de conhecimento diferentes e haverá tipos de certeza diferentes. Quem foi o primeiro que percebeu tudo isto? Aristóteles, como quase sempre. Né? Aristóteles percebeu. A primeira coisa que Aristóteles percebeu, né, foi que existiam níveis de realidade. E ao mesmo tempo que existiam esses níveis de realidade, né, a gente percebe que na realidade, nas coisas reais, tem coisas que permanecem e tem coisas que mudam. Então, a isto que permanece, Aristóteles vai chamar de substância. Ao que muda, vai chamar de acidente. Aí vocês falam, puxa, mas que importância tem isso? Olha só. Quais são os acidentes? Qualidade, quantidade, relação, ação, paixão, lugar, hábito. Guardem tudo isto, porque depois eu vou falar sobre as provas. Quando a gente falar das circunstâncias do caso, vou voltar a falar sobre isto. São os acidentes da substância. E isto é decisivo para quê? Para saber que tipo de prova precisa ser mostrada para este tipo de acidente de uma realidade. Isso já foi um passo fundamental. Entender que a realidade é fluida, ela não é fixa. A realidade muda e não muda. Tem coisas que mudam e tem coisas que não mudam. Eu já mudei muito, de 30, 40 anos para cá, e vocês imaginam que também terão mudado alguma coisa, né? Na sua curta história de vida. Né? Agora, qual foi a outra, a outra sacada de Aristóteles importante com relação a tudo isto? Que nós podemos falar sobre o conhecimento. Ou seja, quando Aristóteles olha para a realidade e começa a pensar em como é que a gente conhece, ele estrutura a coisa da seguinte forma. Primeiro, existe a realidade com seus diferentes níveis. Segundo, existe o conhecimento, ou seja, nós olhamos para a realidade e a conhecemos. E a conhecemos também com diferentes graus de certeza. E depois, que o mais surpreendente é que a gente pode falar sobre isto que conhecemos da realidade. É o tal do logos, é o tal da relação. A gente pode falar através da palavra, a gente diz o que a gente conhece das coisas. Agora, então, essa é a primeira estrutura importante. Agora, existe a possibilidade de a gente conhecer, vamos dizer assim, completamente. A isso vamos chamar de ciência. E aí nós temos uma verdade, que a gente chama normalmente de objetiva. Mas o resto, a gente tem a verdade subjetiva, né? A verdade que não é completa, a verdade que é parcial, né? A verdade que é enviesada, é de um ponto de vista determinado, né? E, portanto, esse tipo de conhecimento vai ser chamado de opinião. Né? Então, como é que vai acontecer a partir do momento que Aristóteles estrutura tudo isso? Que os filósofos que vão vir depois vão ficar discutindo precisamente a questão da retórica. Principalmente vai acontecer isto no mundo romano, quando vai se desenvolver o direito. Mas essa questão da retórica tem a ver precisamente com, já falamos disto, com o fato de que a gente precisa exprimir, colocar as opiniões para fora. E que nesse momento nós precisamos, porque entramos em relação com os outros, nós precisamos provar as nossas opiniões, nós precisamos convencer os outros das nossas opiniões. Né? Porque, da verdade, 2 e 2 é igual a 4. Se você não entende isso, normalmente porque você é burro. H2O é igual a água. Se você não acredita, então beba. E você vai ver se é água ou não é água. Né? Agora, se a questão já está no terreno do contingente, do opinável, eu sou o melhor professor do planeta, o Brasil é o melhor país do mundo, a seleção espanhola é o que há. Não é. Não é. E além disso, é um jogo bastante chato,
cansativo. Você fica dormindo assistindo o jogo da seleção espanhola. Então, são opiniões. O problema é, como é que eu tenho certeza? Será que dá para ter certeza de que a minha opinião é verdadeira, que a minha opinião é certa? Então, já falamos de que São Tomás de Aquino, né, ele vai falar que para certos casos, né, para certos casos da vida, a gente não se relaciona com a verdade, né? A gente se relaciona com o contingente, né? E para lidar com o contingente, né, a gente tem que lidar, né, com as opiniões. Mas então como é que fica a verdade? Então, veja, a discussão sobre a verdade e sobre a opinião, ela vai ficar assim muito forte no mundo católico. Por quê? Porque nós estamos falando, de que Deus é isto, aquilo e aquilo, ou Deus não é isto, aquilo e aquilo, e você, se tiver uma opinião diferente, você já não é católico. Isto estamos falando e é assim que se pensava mesmo. Agora comecem a pensar junto comigo. Muito bem, os índios são humanos? Os índios são pessoas? Os índios são pessoas. Sim, foi definido dogmaticamente. Mas os índios são melhores ou são piores do que os espanhóis? Os espanhóis são piores do que os índios. Então, aí já havia divergência de opiniões. Houve frades e houve jesuítas que achavam que o problema mesmo, quem era ruim eram os espanhóis e que os índios eram melhores. E havia espanhóis, e havia jesuítas, e havia franciscanos que falavam que não, que os melhores eram os espanhóis e que a melhor maneira dos índios aprenderem era com os espanhóis. Mas depois tinha outros que falavam que não. E aí como é que fica? Ué, então aí precisa conversar. A conversa tem a ver com a conversão. Você precisa conversar para que haja uma conversão, para que haja um convencimento. Todas as opiniões, ou todas as pessoas, perdão, todas as pessoas, ouvindo as diferentes opiniões, vão converger num ponto, numa opinião, que normalmente vai ser a opinião comum. Que não é que seja a opinião verdadeira, é a opinião comum, que provavelmente estará muito próxima da verdade. Muito próxima da verdade. Como é que se olhava para a verdade? Né? Então se olhava de duas formas, mais ou menos. Né? Se olhava de uma forma, vamos chamar assim, grega, que é a aletheia. Né? A forma grega da aletheia tem a ver com o desvelamento, com a epifania. Né? O desvelar, né? O desvelar, a palavra aletheia significa isso, desvelar, né? Tem a ver com a ideia de substância e acidentes. Os acidentes envolvem a substância. Então, para você conhecer, não basta você ver o que aparece. Isso são fenômenos. Tudo isto faz sentido e tem uma raiz que vai chegar até o marxismo. Né? Então, você tem os epifenômenos. Né? Então, você tem uma substância que está oculta pelos acidentes, que são os fenômenos, que é o que aparece, o fenômeno em grego é o que aparece, né? E você precisa ir ao miolo. Normalmente é chamado isto de essência. Você tem que ir ao quid da coisa, à essência da coisa. Isto é uma forma de pensar completamente grega. Né? E nesse sentido, o pseudo, o falso, o oposto de verdadeiro é o falso é o pseudo. O verbo pseudomai, em grego, significa esconder, ocultar, dizer uma falsidade. Então é preciso estar atento para que não te dê gato por lebre, não te dê gato por lebre quer dizer, não te dê uma coisa falsa por uma coisa verdadeira. Então, se você acha que o dólar falso é dólar, você está ferrado, porque o dólar falso é falso. Né? Tem que ver se é verdadeiro ou não. Como é que você vê? Quando você chega na essência da coisa. E aí então vai se fazer toda uma construção sobre o conceito, sobre a categoria. Eu tenho o conceito que é a essência da coisa. O conceito diz a essência da coisa. Tá bom?
A outra tradição é a tradição hebraica. Na tradição hebraica, a verdade se designa, né, como emet, né? Esse emet está relacionado com outra palavra da mesma raiz, que é emuná, que significa fé. E daí vai vir o amém. Então, esses três termos estão ligados entre si, dizem respeito à verdade. A verdade aqui, neste contexto hebraico, não é algo que está aqui na cabeça, né? Pelo contrário, a verdade está praticamente no coração. Se é para fazer simbologia, está no coração. Por quê? Porque este conceito de verdade tem a ver com uma disposição interior. Alguém aceita o que está sendo dito. Alguém confia no que está sendo dito. Alguém diz, assim seja, ao que está sendo dito. Então, mais do que uma verificação de substância e acidente, tem a ver com quem é que fala, quem é que diz, quem é que dá a opinião. Quem é que dá a opinião? Então, tem a ver com a personalidade de quem fala, né? E, ao mesmo tempo, implica na personalidade de quem escuta, que diz, isso mesmo, assim seja. Tudo isto aqui é muito importante para entender agora o que me parece que é o mais importante desta aula, né? Eu gastei 20 minutos para isso, vocês me desculpem, que é a questão da certeza, né? Que é a questão da prova, né? Porque a prova da verdade, né? Quer dizer, há um momento que começa no século XVI que é assim, me prove. Como é que você prova o que você está falando? Então eu já não estou mais preocupado com quem você é, mas o que você está falando. Prova o que você está falando. Então, haverá coisas sobre as quais a gente pode fazer uma demonstração, que é o que Descartes vai falar de método geométrico, método matemático, método cartesiano. Você consegue demonstrar certas verdades sobre certas realidades e então você comprova. E se você ou outra pessoa não aceita a tua comprovação, ele vai ter que dar uma prova de que você está errado. Normalmente ele não vai conseguir. Se você estiver certo, ele não vai conseguir. Então, você convence por demonstração. E aí, assim, é isso mesmo. Se você não entende, você é burro. Agora, a maior parte das coisas da vida, a certeza é improvável, ou é provável. Melhor, a certeza é a verdade é improvável. A certeza é provável, né? Você vai ter que acreditar na pessoa que fala. Você vai ter que ouvir a pessoa que fala e você vai ter que se convencer com os argumentos que ele der. Por quê? Porque o que ele tem é uma opinião a ser argumentada. Ele não tem uma verdade a ser provada. Então, a ciência dá certeza completa, enquanto que a opinião dá certeza moral ou, como se dizia naquele momento, certeza provável, certeza razoável. O que se atinge com as opiniões e com as certezas prováveis não é propriamente a verdade, se atinge o verossímil, se atinge o provável, né? Pode ser que o oposto e o contrário seja verdadeiro, e então isto que parecia provável deixa de ser provável. Pode ser que uma opinião seja mais provável do que a outra. Então, como é que as pessoas viviam? As pessoas viviam apoiando-se em diferentes opiniões, de diferentes autores. E o que importava, aí vinha uma tradição hebraica muito forte, o que importava é quem foi que falou. Quem foi que falou? Ele tem autoridade para falar o que ele fala? Porque se tem autoridade para falar o que ele fala, eu aceito. Às vezes, não havia propriamente um autor, uma autoridade. Normalmente essas uma autoridades eram o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Santo Agostinho, algum padre da igreja, São Tomás de Aquino. Não era gente reconhe o filósofo, era assim chamado o filósofo, que era Aristóteles, né? Então eram autores fartamente criticados, fartamente respeitados e que, portanto, tinham força intelectual e tinham autoridade, né?
Mas outras vezes o que havia era uma opinião comum. Uma opinião comum, a opinião comum dos doutores. Né? A opinião comum dos doutores. Isso que dava força no argumento. Por quê? Porque essa opinião comum dos doutores se baseava fundamentalmente na, vamos chamar assim, na sabedoria comprovada, ou seja, uma série de autores reconhecidos, tinham uma mesma opinião sobre um mesmo assunto. Então, isso dava uma certeza bastante provável de que tivessem razão, de que estivessem perto da verdade. Agora, também você podia chegar e dizer, bom, tudo bem, essa é a opinião comum, mas olha, aqui tem este autor, e aí então ele tirava da cartola um autor, tem esse padre da igreja, não tem esse São Cirilo da Alexandria, tem esse aqui Santo Inácio da Antioquia, tem esse aqui São Dinis de Paris, né? E assim você vai, tem autores importantes, que fala ao contrário do que a opinião comum. E este negócio que está falado é muito razoável por causa disto, disto e daquilo. Isto era um argumento, eram formas de argumentar. Estas formas de argumentar, todas elas eram possíveis. Você podia argumentar através da opinião comum, você podia argumentar através da opinião de um autor, você podia opinar a partir da opinião de um texto, a opinião de vários textos. Então, tudo isso criava um clima, né? Um universo de opiniões extremamente vastos. Em cima desse universo, vamos chamar assim, múltiplo, né, de opiniões, qual era a opinião que poderia ou que deveria ser seguida? Aí é que vai entrar o probabilismo. Mas, no meio de tudo isso, vai se elaborar toda a teoria da prova e toda a teoria dos diferentes tipos de provas. Por quê? Porque, com isso acabo, reparem, como é que eu provo para um juiz que o que eu estou falando é verdadeiro? Então, posso provar assim, posso provar assado, posso provar com testemunha, posso provar com documento, posso provar com indícios. Então, é preciso fazer uma teoria, uma elaboração intelectual do que significa a prova, é isso que eu vou falar agora no segundo áudio, para depois chegar a uma classificação, a uma organização dos diferentes tipos de provas. Tudo com que finalidade? Com elaborar a verdade no juízo, com que o juiz se convencesse do que era verdadeiro ou apresentado pelos argumentos da defesa ou apresentado pelos argumentos do fiscal. Então, aí o juiz chegava a uma decisão em cima de diferentes argumentos apresentados através de diferentes meios de prova. Então era isso. Agora no segundo vídeo vou falar precisamente sobre toda a questão da teoria da prova. Até já.